falando de um caso que segue ainda em investigação, que é a morte da mulher depois de uma aula de natação em uma academia em São Paulo. A polícia agora aguarda uma resposta da Justiça sobre o pedido de prisão preventiva dos donos dessa academia. A gente lembra que 7 pessoas sofreram intoxicação depois de inalar uma mistura de produtos químicos num balde ali, eles foram misturados. Eles eram usados para a limpeza da piscina. A Juliana Faustino Baceto, de 27 anos, teve uma parada cardíaca e morreu. Lucas Escórcio, nosso repórter, acompanhou a coletiva de mais cedo sobre esse caso. E algumas coisas chamaram muita atenção, né, Lucas? Por exemplo, a quantidade de material químico que foi usado na mistura. Conta um pouco pra gente o que você traz aí dessa coletiva. Boa tarde. Boa tarde. Hoje eu estive lá no 42º DP para acompanhar a coletiva da polícia em relação a esse caso, e esse negócio da mistura que você disse é interessante. Depois da investigação ter iniciado, a polícia confirmou que a quantidade que eles utilizavam diariamente para cuidar da piscina, né, era a ideal para uma semana. Então, uma semana de cloro e, enfim, outros produtos de piscina em um dia apenas. É muita coisa. Enfim, na coletiva, o delegado Alexandre Bento, ao lado do delegado Rodrigo Rezende e do investigador Geraldo, tiraram a culpa do manobrista piscineiro, né? O famoso Severino, que, enfim, era ele que cuidava da piscina, cuidava dos carros, abria e fechava a academia. Ele era um faz-tudo dentro da academia, e ele preparava essa mistura com cloro, trocava via WhatsApp com um dos Celsos, né? Tem 3 donos a academia, 2 Celsos e um César, né? Nomes homônimos, né? Nomes iguais. Eles trocavam informação via WhatsApp, então o Severino media a água, mandava para um dos Celsos, e o Celso falava, hoje coloca tanto de cloro, hoje coloca isso tanto de cloro. E enfim, é o estado que a piscina ficou. Em teoria, o Celso tem um amparo, enfim, técnico para tratar da água, mas ele não conseguiu apresentar nenhuma evidência disso para a polícia, de nenhum curso ou alguma certificação de que ele possa mexer na água e que ele saiba cuidar de uma água de piscina de uso, enfim, de uma academia como essa. E depois, quem misturava não era o Severino, quem misturava a água era o professor, depois que a aula se encerrava. A polícia confirmou que a quantidade de cloro era exatamente essa, um dia era equivalente a uma semana de cloro, e que anos de mau uso desse cloro, dessa forma que era utilizado, piorou e foi contaminando aos poucos o ambiente, que era muito fechado. Então, assim, no sábado, que foi quando aconteceu, de fato, eles exageraram no cloro, o balde ficou aberto, mas o ambiente já era muito contaminado por esse gás que o cloro emitia de ficar ali, por conta dessas altas quantidades. No sábado, o Severino misturou 2 produtos, deixou o balde aberto, e foram aí que as coisas ficaram bem feias. A polícia decretou prisão preventiva para os donos da academia, porque, segundo eles, os sócios estariam atrapalhando as investigações, apagando mensagens de WhatsApp com o Severino, também coagindo funcionários para entrarem na academia à noite e apagarem as câmeras de segurança, além, é claro, de impedir outros funcionários de prestarem seus depoimentos. Segundo eles, a forma que eles conduziam a limpeza, além da ausência do alvará desde 2023, permitiram a indicação no inquérito de ser homicídio com dolo eventual, uma pena aí que varia de 6 a 20 anos no estágio simples. Os 3 sócios serão indiciados. Nós separamos um trechinho dessa coletiva pelo Alexandre Bento, delegado do 42º DP. Dificultaram e continuam dificultando as investigações, porque eles não fornecem a documentação que foi pedida, eles não apresentam, eles dificultam a apresentação e localização dos funcionários, eles permanecem atrapalhando o nosso trabalho investigativo. O tratamento e o acompanhamento das aulas, da água das aulas, ele deve ser feito pelo menos a cada 6 horas, num fluxo desse de grande quantidade de pessoas. Tem que haver medições a cada 6 horas, periódica. Se isso tivesse sido feito, nós não teríamos pais preocupados com os filhos na UTI e não teriam um pai chorando com a certeza de que sua filha nunca mais retornará para casa. Além da Juliana, que infelizmente morreu, mais 6 pessoas confirmaram estar sofrendo sequelas da intoxicação. Uma garota de 5 anos que vem apresentando piora no quadro respiratório. Gabriel, um garoto de 14 anos. O Eduardo, que passou pelo hospital, mas foi liberado. A Tabata, que é a esposa do Eduardo e também já foi liberada. E a Yara, que não foi ao hospital, mas passou muito mal e veio a polícia
colaborar, além, é claro, do Vinícius, que é marido da Juliana, que faleceu, e eu conversei com o Felipe de Oliveira, que é irmão do Vinícius, cunhado de Juliana, que está passando por um momento muito, muito difícil, e segundo ele quer justiça. Vamos ouvir. A gente tem feito toda essa mobilização, a gente tem cedido entrevistas e levado o caso a público, porque a gente acredita que isso vai impedir que ocorra impunidade. Então a gente já tem interesse na justiça, que a justiça seja feita, que eles sejam pegos. O fato de ter sido emitido, o pedido de prisão não significa que eles estão presos, mas saber que eles têm dificultado as comunicações e as investigações só aumenta o nosso sentimento de revolta e o desejo de que eles realmente sejam presos, porque eles precisam pagar pelo que fizeram. Exatamente, então a polícia pediu a prisão preventiva dos sócios da academia e novamente eles, pelo inquérito que que a delegacia conduziu, colocaram que eles irão responder, querem que eles respondam por homicídio com dolo eventual. A gente fica aí aguardando mais informações sobre esse caso. Só lembrando, que o dolo eventual é quando alguém que não deseja diretamente o resultado criminoso prevê que a conduta pode causá-lo. Por exemplo, o caso lá da Boate Kiss. Uma negligência, exatamente, que o cara os donos da boate acabaram colocando ali uma espuma mais barata e mais inflamável, sabia que poderia dar problema e mesmo assim continuaram. Obrigada, viu, Lucas, pelas suas informações. E só estarrecedor que a gente vê, os sócios apagando mensagens, os sócios... Só aparecendo ontem, na verdade, coagindo funcionários, atribuindo, inclusive, o erro e toda a culpa ao funcionário manobrista ali da academia, o senhor Severino, Então, vamos aguardar aí o andamento da justiça para esse caso que chocou principalmente a população da Zona Leste de São Paulo, mas no estado como um todo, Porque tanta gente que frequenta a academia e pode pensar, eu posso correr esse risco também, então todo cuidado é pouco. Obrigado demais, Lucas Scorcio.